Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática para Ensino Médio 1. Vamos começar? Este é o primeiro vídeo da 7ª aula do curso de Matemática para o Ensino Médio 1. Nele, vamos aprender sobre a função inversa da exponencial, a função logarítmica. Vamos lá? Relembrando um pouco do que vimos na unidade passada, dizemos que uma função g definida de y para x é a inversa da função f definida de x para y, quando se tem g de f de x igual a x e f de g de y igual a y, para quaisquer x em x e y em y. Quando g é inversa de f, nós temos que g de y é igual a x, se e somente se f de x igual a y. Mostre que uma função admite inversa se e somente se ela é injetiva e sobrejetiva. Como exemplo, considere a função definida de 0 a mais infinito em 0 a mais infinito, ou seja, de R mais em R mais, dada por f de x igual a x quadrado. Mostre que essa função admite inversa e apresente-a. Diga qual é essa inversa. Ao comparar os gráficos de funções inversas, notamos uma certa semelhança entre eles. Então, como exemplo, considere a função f de x igual a 2x menos 1, cujo gráfico é apresentado pela linha vermelha do gráfico a seguir. A sua inversa será dada pela função g de x igual a x sobre 2 menos 1 meio, e o seu gráfico é o gráfico em linha azul da imagem. Observe com o acréscimo da reta y igual a x, dita diagonal principal do plano cartesiano, do plano R2, que os gráficos são simétricos em relação a tal diagonal. Nós já sabemos que para todo número real positivo a diferente de 1, a função exponencial f de r em r+, definida por f de x igual a elevado a x, é uma correspondência biunívoca entre r e r+, ou seja, é uma função injetiva e sobrejetiva. Crescente se o a é maior do que 1 e decrescente se o a estiver entre 0 e 1, com uma propriedade adicional de transformar soma em produto. F de x mais y igual a f de x vezes f de y para todo x e y em seu domínio, em R. Dessa forma, a função f assim definida possui uma inversa. A função exponencial admite inversa. A inversa da exponencial de base A é a função log de base A, definida de R+ em R, que associa a cada número real positivo x o número real log de x na base A, chamado logaritmo de x na base A. Por definição de função inversa, eu tenho que o a elevado ao log de x na base A é igual a x e que o log de a elevado a x na base A também é igual a x. Assim, o log de x na base A é o expoente ao qual se deve elevar a base A para obter o número x, ou seja, y vai ser igual ao log de x na base A se e somente se a elevado a y é igual a x. Usando as propriedades da exponencial, podemos verificar a seguinte propriedade dos logaritmos. Para quaisquer x e y positivos, temos que o log de x vezes y na base A
é o log de x na base A mais o log de y na base A. Essa propriedade de converter um produto em soma é a principal característica dos logaritmos, é o principal motivo deles serem aceitos em sua origem e sua principal utilidade. Mesmo hoje em dia, os cálculos sendo feitos em sua maioria por calculadoras ou computadores superpotentes, ainda são utilizados por conta dessa conversão de produto em soma em diversos cálculos matemáticos e computacionais. Na próxima aula, vamos continuar estudando os logaritmos. Até lá!